Quantas vezes na vida você confiou, acreditou, colocou expectativas numa meta, numa visão de futuro, num objetivo, mas confiando e acreditando, mesmo confiando e acreditando, você colocou muitas expectativas e no final das contas o resultado não foi o que você esperava e você acabou se frustrando. Quantas vezes já acreditou com você, já aconteceu com você? De você estar ali confiando, acreditando e de repente o resultado não foi exatamente como você esperava. Isso foi gerando uma frustração dentro de você, foi gerando uma angústia dentro de você. Pois é, existe uma diferença entre acreditar e colocar expectativas. Sempre que nós nos conectamos com um projeto novo, com algo novo, nós colocamos muitas expectativas. Só que quando é algo novo, nem sempre você consegue mapear exatamente como vai ser o resultado, nem sempre você consegue mapear exatamente como é que vai ser o caminho de tudo isso, se vai dar certo, se vai fluir ou não. E quando as pessoas colocam essas expectativas, olha, nós vamos fazer isso vai dar muito certo e logo de cara eu vou ter resultado. Elas correm um sério risco de se frustrarem e nessa frustração acabarem desistindo do que era um grande sonho. Eu vejo a história de grandes homens, de grandes mulheres, de grandes pessoas que fazem muito sucesso hoje, nem sempre elas deram certo, nem sempre as coisas foram tão fáceis, nem sempre as coisas deram grandes resultados, sejam resultados financeiros, sejam resultados de atingir pessoas, de atingir uma quantidade maior de pessoas que possam te ajudar no seu projeto. Só que são pessoas que não desistiram. Vamos pegar um exemplo de um grande brasileiro que eu gosto demais, eu admiro ele muito, o Flávio Augusto. Ele conta na história dele que ele tinha proposto uma sociedade, quando ele decidiu montar o negócio dele, ele propôs uma sociedade para um grande amigo que estava ali com ele, envolvido nos projetos, era uma pessoa que já sabia fazer uma boa parte do negócio que o próprio Flávio não sabia. Porém, o que aconteceu? Ele ia entrar com conhecimento, esse amigo ia entrar com investimento. E esse amigo ia precisar vender o carro dele, era um carro bem simples que ele tinha, ele ia precisar vender o carro dele para colocar o dinheiro. E o Flávio ia entrar com toda expertise, com todo o conhecimento de um cara que já estava trabalhando na área há muito tempo. E o carro desse amigo era um Voyage bem antigo. E, no entanto, esse amigo tomou a decisão, falou para o Flávio, não, vamos ser sócio mesmo, vamos fazer isso junto. Eles começaram a montar o negócio para fazer tudo dar certo. Até que um dia esse amigo chegou até o Flávio e disse, Flávio, eu conversei com a minha esposa e minha esposa não concordou e a gente está com muito medo de vender nosso carro e depois esse negócio não dá certo. E, meu Deus, eu fico ouvindo essa história pensando, meu Deus, onde será que está esse ser humano hoje? E aí a gente está com medo desse negócio não dar certo e a gente ficar sem um carro e como que a gente vai comprar outro carro? Enfim, então eu estou saindo da sociedade. E aí ele deixou o Flávio na mão. Hoje o Flávio é um brasileiro muito bem sucedido, respeitado mundialmente, mora fora do país. Ele é um dos homens mais ricos do Brasil, que existem no Brasil, um dos empreendedores mais respeitados mundialmente. E me fala, e o amigo do Voyage, onde será que tá? Será que ele já se jogou da ponte uma hora dessa? Meu Deus! Por quê? Porque ele estava entrando no negócio com muitas expectativas. E as expectativas dele estavam mais altas do que a crença de acreditar que ia dar certo. Então, ele pouco acreditava que daria certo e com a expectativa de que tinha que dar certo de qualquer forma, porque se não desse, ia dar muito ruim. E o Flávio não, em momento algum ele criou expectativas. Ele simplesmente acreditou, vai dar certo. Na hora que tiver que dar, vai dar certo. Eu acredito. Então, na hora que tiver que dar certo, eu vou celebrar. Enquanto não deu certo, eu vou trabalhar muito, eu vou ajustar muito, eu vou fazer a conexão de tudo que precisa, eu vou resolver os problemas que precisam, os imprevistos.
e deu muito certo, e continua dando, e são há anos e anos. Vamos pegar histórias de caras como Steve Jobs, o primeiro, né, junto com o seu sócio fundador da Apple, que traz tantos benefícios para o mundo, quantas pessoas não sonham e ter os equipamentos, aparelhos dele. Ele já não é nem um homem mais vivo, mas o legado dele ficou. Vamos ver a história do legado do Silvio Santos, o único homem no mundo que fez aquela pergunta por muito tempo: quem quer dinheiro? E o homem jogava dinheiro para o alto. Como pode isso, gente? Pois é. Só que foram pessoas que começaram de um sonho, começaram acreditando no projeto deles, abriram mão do que não estava funcionando, do que não estava dando certo, se dedicaram, trabalharam muitas vezes de graça, se dedicaram horas enquanto os amigos estavam curtindo, eles estavam lá se dedicando. Sabe o que significa tudo isso? Isso significa pessoas que têm autoconfiança, pessoas que estão prontas para ter resultado, pessoas que decidem ter autoconfiança no que estão fazendo, em quem são e quem estão se tornando. São pessoas diferentes da média. Muitas pessoas que desistem no meio do caminho não é porque elas não confiam mais no projeto, é porque elas não confiam em si, elas têm essa âncora, essa crença dentro delas. Elas não confiam nelas mesmas e elas acabam colocando a culpa no projeto, a culpa nas pessoas, a culpa nas parcerias, a culpa no casamento que não deu certo, a culpa na amizade que não deu certo, mas elas não olham para dentro de si. Então hoje eu convido você a alinhar. Não que você não tem que ter expectativas, claro que você deve ter, mas alinha suas expectativas com o que você acredita, alinha com o que você acredita. Alinha também o tempo. Você acredita que vai dar certo agora? Cuidado. Tem coisas que precisam de mais tempo. Você acredita que vai dar certo, mas independente de quando der certo, o importante é que dê certo. Ótimo. Coloque então um tempo para frente, coloca um período, uma data. Date as suas metas, os seus objetivos. Crie um compromisso com você. Escreva um compromisso de que se no meio do caminho você enfrentar os gigantes, no meio do caminho você enfrentar os vales, no meio do caminho você encontrar pessoas desonestas, pessoas que te deixam na mão, como aconteceu com um sócio do próprio Flávio e de vários, gente, como aconteceu comigo mesmo, no meio do caminho, muitas pessoas que eu acreditei simplesmente abandonaram o barco. É você mesmo, é você que vai ajustar as velas, é você que vai ajustar todo o curso do seu barco, é segurar o leme. Nem que às vezes você tenha que abrir mão de coisas que vai doer muito, mas desde que você liberte-se do peso. Muitas pessoas não estão conseguindo viver a plenitude da vida porque elas estão carregando pesos, muitos pesos, coisas que não tá dando mais para suportar. É hora de tomar decisão. Alinhe as suas expectativas com aquilo que você acredita no projeto. Muitas coisas na vida não tem a data que a gente quer, mas isso não significa que não vai acontecer. E tudo isso na minha mente mudou a partir do momento que eu realizei uma reprogramação de mentalidade, me tornando uma pessoa autoconfiante, uma mulher autoconfiante. Porque esse ano de 2020, muitas pessoas sofreram, muitas pessoas desacreditaram nas suas competências. Só que enquanto muitas pessoas sofreram, uma quantidade de pessoas, uma menor parte, realizou muitos sonhos, uma menor parte está tendo um resultado, um sucesso como nunca teve na vida. Está tendo um resultado de sucesso como nunca conquistou na vida. E isso é atitude alinhada com visão, com crença, com acreditar, alinhada com expectativas. Muitas vezes você desistiu de muitas coisas porque você criou muitas expectativas. Eu tenho até um caso para contar para vocês de uma aluna minha que estava sofrendo muito no casamento. Uma aluna não, na verdade ela é uma pessoa, uma seguidora que me acompanha e ela compartilha, ela nunca fez meus treinamentos, mas ela estava sofrendo muito no casamento, sofrendo muito. O relacionamento não estava da forma com que ela esperava. Ele estava sendo muito ausente em sentimento, em tudo com ela, e ela colocando expectativas, porque na mente dela, um casamento de tão pouco tempo tinha que ter amor, cumplicidade, eles tinham que se elogiar, se validar, se tocar todos os dias, falar bom dia, boa tarde. E no meio do caminho, ele colocou muita energia no trabalho, muita energia porque ele criou um projeto no trabalho e ele queria dar certo. E aí, muitas coisas no relacionamento ele começou a deixar um pouco de lado.
E aí ela se frustrou achando que ele estava deixando ela totalmente de lado. No final das contas, ela ficou tão frustrada, focada, olhando tanto para o problema, que ela desistiu do relacionamento e pediu a separação. O que aconteceu? Depois que essa separação realmente aconteceu, porque quando ela pediu, ele não conseguiu entender e ele também sentiu que ela não estava do lado dele, sonhando sonhos com ele, sendo que eles estavam trabalhando e conquistando algo junto. Não dizendo que nem ele foi certo, nem ela, dizendo o resultado disso, gente. Resultado, eles estão separados e sofrendo. Um com a ausência do outro, eles estão sofrendo de estar longe um do outro. Eles estão separados, estão cheios de pergunta. Mas por que eu estou vivendo isso? Mas por que eu fui tão bom, fui tão boa, e essa pessoa não foi assim comigo? Esse é o problema, de criar expectativas para resultado imediato. Esse é o grande problema. Faltou conversar, faltou alinhamento, faltou participar, faltou autoconfiança. Se ambos tivessem autoconfiança de que estão 100% consigo mesmo, eles estariam 100% com o relacionamento, porque não houve traição, não houve nada que pudesse dizer assim, realmente o relacionamento não está dando certo. E com isso me fez me lembrar de uma história, gente. Olha que linda. Galera, nossa garrafinha nova, nossa squeeze nova, aqui do Instituto, da galera que se formou em coach com a gente. Olha que linda, eu sou coach. Instituto Diana Souza. Me fez lembrar de uma história que eu ouvi. Havia um rapaz que ele morava na rua e ele não tinha condições financeiras. E esse rapaz, ele era muito jovem. E lá na rua, eles tinham alguns atritos por conta de fome, de tanta necessidade. Eles acabavam pegando, às vezes um conseguia ganhar o alimento num semáforo de alguém, e o que eles faziam por conta de tanta necessidade, muitas às vezes não tinham, porque muitas às vezes não recebiam as doações das pessoas, um acabava roubando o alimento do outro. Até que entre aqueles homens, um dia um deles disse assim, poxa cara, toda vez você vem aqui, eu consigo um lanche, eu consigo uma doação, você vem aqui, você quer uma parte do que é meu, ou você pega sem pedir mesmo. Por que você não vai pedir para quem realmente tem, para quem está sobrando? Ou então, por que você não pega, mesmo já que você pega escondido do meu, me rouba? Por que você não faz isso com quem tem sobrando? Por que você não vai atrás da sua sorte? Vai atrás, eu estou buscando a minha. Vai atrás da sua sorte. Eu acredito que se você for atrás, é capaz que você encontre. E estava passando uma outra pessoa na rua e escutou a discussão daqueles dois moradores de rua. E ele disse assim, rapaz, vem até aqui. E olhou para ele e disse assim, você pode ir atrás da sua sorte, você já foi procurar a sua sorte, você pode mudar de vida, você é jovem, você é novo, por que você está vivendo essa vida? Vai atrás da sua sorte. Aí ele perguntou para aquele senhor que estava passando na rua e deu esse conselho. Mas como é que eu faço? Como é que eu posso ir atrás da minha sorte? Onde está a minha sorte? E aí aquele senhor disse assim para ele, escuta seu coração, segue o seu caminho, segue o seu instinto, para de olhar para o que te falta e vai que uma hora você vai encontrar. Então ele começou a caminhar. Ele falou, eu vou em busca da minha sorte. Eu vou em busca realmente da minha sorte, eu vou encontrar ela. E no caminho onde ele estava caminhando, ele fazia muitas horas que ele estava caminhando, ele começou a sentir fome, começou a sentir sede. E ele lembrou daquele amigo dele, que morava na rua como ele, brigando com ele, lembrou do que ele disse. E ele falou assim, poxa, eu não vou pegar mais nada do que é de ninguém. Eu vou pedir para quem realmente pode ter para me dar, para me ajudar. Porque eu vou encontrar minha sorte, eu não vou desistir do caminho, eu vou continuar uma hora, outra eu vou encontrar minha sorte. E ele continuou caminhando. E ele viu uma grande casa, uma mansão, em uma das ruas que ele caminhava. E ele tocou na campainha e foi atendido por um dos colaboradores daquela casa. E ele falou assim, senhor, eu estou caminhando, estou fazendo uma grande jornada, eu estou indo em busca da minha sorte, mas eu sinto muita fome, muita sede, o senhor teria algo para me dar? E o dono da casa logo viu ele pedindo para aquele colaborador, e ele também viu que na escada, lá dentro da casa, uma menininha, uma moça, uma menina moça, o olhava fixamente, mas não disse nenhuma palavra, olhava muito para ele e não disse nenhuma palavra. Que aquele senhor era o pai dessa moça. E o pai dessa moça disse assim, mande ele entrar,
Gostei dele, gostei do olhar dele, mande ele entrar. Entre, prepare um banquete para ele, prepare uma alimentação, porque ele está indo em busca da sorte dele, ele está se movimentando. Então vamos ajudá-lo. Prepararam uma mesa para ele com um banquete, com bebida, com tudo. E eles, o dono da casa se sentou do lado dele e disse assim: "Me conte mais sobre essa história." E ele disse: "Olha, por muitos anos eu morei na rua e eu não quero mais essa vida para mim. Eu quero construir uma família, eu quero ter uma vida boa, eu quero poder trabalhar e poder ter resultado. Então eu estou indo em busca da minha sorte porque eu preciso fazer uma pergunta para minha sorte. E se a minha sorte responder para mim a minha pergunta, isso pode mudar a minha vida." E aí aquele dono daquela casa disse assim: "Rapaz, já que você vai encontrar com a sua sorte, você poderia também fazer uma pergunta minha, levar uma pergunta minha e trazer a resposta dessa sorte para que isso também me ajude." E o rapaz disse: "Claro, senhor, claro que eu posso fazer isso. Olha tudo que o senhor está fazendo para mim, como poderia negar?" E ele disse assim: "Rapaz, pergunte para sua sorte o que eu posso fazer para minha filha adolescente, jovem, que já tem 21 anos, voltar a falar. Ela, quando criança, parou de falar e nunca mais ela falou. Até hoje, nunca mais eu ouvi uma sequer palavra dela, voz dela. O que eu posso fazer como pai para ajudar minha filha a voltar a falar?" E aí o rapaz guardou essa pergunta daquele senhor e falou: "Pode deixar que quando eu encontrar com a minha sorte, eu vou perguntar para ela." E aí ele continuou a jornada dele, agradeceu, aquele senhor deu um cobertor para ele se agasalhar durante a jornada. E ele continuou caminhando, caminhando. E aí ele entrou por uma floresta, e nessa floresta ele foi enfrentando ali aquele frio, aquele vento. E aí ele tinha que continuar, e o coração dele dizia que ele tinha que ir para os picos das montanhas. Ele tinha que continuar, só que no meio da floresta ele encontrou um grande lago. Um grande lago. E ele não sabia nadar. Ele falou: "Meu Deus, como que eu faço? Eu tenho que atravessar o grande lago, porque a minha sorte está lá naquele pico daquelas montanhas, além do lago." Até que encostou na beirada do lago uma grande tartaruga, e disse assim para ele: "Meu jovem, por que você está tão aflito?" Ele falou: "Tartaruga, você está falando comigo, você fala." "Eu falo." "Por que você está tão aflito?" Aí o jovem olhou para ele, para a tartaruga, e disse: "Porque eu não sei nadar e eu preciso atravessar esse lago, porque eu estou indo em busca da minha grande sorte, da minha boa sorte. E a minha boa sorte está do outro lado da montanha. E eu preciso atravessar esse lago, mas ele deve estar muito frio e eu também não sei nadar." A tartaruga disse assim: "Meu jovem, eu te ajudo, sobe no meu grande casco, eu atravesso você." E assim foi, ele subiu no casco da grande tartaruga, e a tartaruga atravessou ele, e quando ele foi falar muito obrigado para a tartaruga disse assim para ele: "Meu jovem, já que você está indo encontrar com a sua grande sorte, sua boa sorte, você pode também fazer uma pergunta minha para ela, e se ela puder te dar a resposta, você traz a resposta para mim." E aí o jovem disse: "Claro, tartaruga, claro que eu posso, eu vou fazer a minha pergunta, faço a pergunta daquele senhor que eu encontrei no caminho, e faço a sua também." E aí a tartaruga disse assim: "Meu jovem, pergunte para a boa sorte, por que até hoje eu não consegui ir para o paraíso? Eu estou viva há milênios de anos, estou presa aqui nesse casco e eu gostaria de ir embora para o paraíso, não estar mais vivendo aqui. E por que isso não acontece? Por que eu ainda não consegui sair desse plano e ir para o paraíso?" E o jovem disse: "Fique tranquila, tartaruga, eu vou perguntar para a sorte. E quando eu chegar lá, eu vou, na volta, trazer essa resposta para você." E aí o jovem continuou sua jornada, e ele foi andando pelos picos das montanhas, mas era muito cansativo. E ele via que cada vez estava mais longe as expectativas, lembra das expectativas? As expectativas estavam muito grandes no coração dele, e ele não estava mais tendo força. Até que ele escutou o som de um velho cajado batendo no chão, e ele encontrou um senhor lá no meio das montanhas. Ele encontrou esse senhor no meio das montanhas, e aquele senhor disse assim: "Rapaz, o que fazes aqui nesse meio desses picos tão frio?" E aí o jovem disse: "Senhor, eu estou indo em busca da minha grande sorte, da minha boa sorte." "E o senhor, o que o senhor faz aqui?" Ele falou assim: "Eu sou o mestre das montanhas, eu cuido das montanhas. Fique tranquilo, eu posso te ajudar.
Aí ele falou assim, mas como que o senhor pode me ajudar? E aí ele mostrou o cajado, ele falou assim, o meu cajado vai nos ajudar. Ele falou assim, seu jovem, segura nas minhas costas. E aí o jovem segurou nas costas daquele senhor, e o senhor, motivado de que aquele menino tinha propósito, ele foi em busca da sua sorte, ele quis ajudá-lo. Aquele senhor deu 2 pancadas no chão com aquele cajado, e aí eles começaram a voar, porque aquele cajado era mágico e podia criar toda aquela situação para eles. Eles começaram a voar por cima das montanhas, e aquele senhor, o mestre das montanhas, levou ele no pico da montanha mais alta e deixou aquele jovem lá. E aí o jovem disse, Senhor, mestre das montanhas, muito obrigado por me ajudar, mas como é que eu posso fazer para retribuir você por ter me ajudado dessa forma? Eu estou tão perto da minha sorte. E o mestre disse assim, você pode fazer uma pergunta para sua sorte para mim? Você pode fazer essa pergunta? E aí ele olhou para ele e falou, claro, claro que eu posso. Eu quero saber, assim como a tartaruga, por que há tantos anos eu estou aqui, eu também estou aqui há bilhões de anos como a tartaruga. Como é que eu faço para voltar para o paraíso? O que eu tenho que fazer para mim voltar, não, para mim ir para o paraíso, para mim sair desse plano? Eu não quero mais viver aqui. E aí ele olhou para os olhos daquele mestre e disse, fique tranquilo, eu vou fazer a sua pergunta. E aí ele começou a subir aquela montanha, subir, até que ele chegou no pico da montanha. E ele sentiu a vibração, uma energia tão forte, ele fechou os olhos dele. E ele falou assim, grande sorte, grande boa sorte. Eu tenho a certeza que você está aqui, você está me ouvindo. É aqui que você vive. É no alto do maior pico. Diga para mim o que eu faço, como é que eu posso mudar de vida? Então ele ouviu uma voz na mente dele dizendo a ele, meu jovem rapaz, eu posso te responder. Você tem direito a 3 perguntas. Faça 3 perguntas que eu vou te dar as respostas. E aí um jovem ficou em pânico e falou, mas meu Deus, eu tenho 3 perguntas do senhor, da tartaruga e do mestre. Mas eu tenho a minha também. E agora? O que eu faço? Como é que eu posso escolher entre as 4, na verdade? Como é que eu posso escolher? E ele ficou naquele conflito. Mas eu vim até aqui tão longe para fazer a minha pergunta. Mas como é que eu posso deixar aquele pai sem saber como ajudar a filha que não fala? Como é que eu posso deixar a tartaruga presa tanto tempo no seu casco? Como é que eu posso deixar o mestre mais bilhões de anos viver nessas montanhas? E aí ele tomou uma decisão. E ele falou, boa sorte. Eu tenho 3 perguntas para você. Aquele pai tão aflito quer saber como é e o que ele deve fazer para a filha voltar a falar. O que ele deve fazer? A tartaruga quer saber como ela pode se desprender do seu casco e ir morar no paraíso. E aquele senhor, mestre das montanhas, também quer saber o que ele pode fazer para voltar para o paraíso, para voltar para a missão real dele e não mais viver nesse mundo, nesse plano. E a sorte diz para ele, você escolheu as perguntas que você quer fazer, agora eu vou te responder. Pequeno menino, pequeno grande homem, vá até o mestre das montanhas e diga a ele, para que ele solte o cajado dele. E quando ele soltar o cajado dele, o cajado do poder, a hora dele subir chegará. Vá até a tartaruga e diga a ela, para ela sair do grande casco dela, para ela vencer o medo que há dentro dela, medo de morrer, que na verdade ela vai viver eternamente e ela será livre. Vá até o pai daquela menina e diga para ele olhar para aquela menina e dizer a ela que quando o verdadeiro amor ela encontrar, ela voltará a falar. E agora eu não tenho mais o que fazer para te ajudar, porque agora depende de você. E aquele garoto não ouviu mais aquela voz. Ele voltou embora um pouco triste, mas ao mesmo tempo motivado, porque ele tinha 3 grandes missões. E no meio do pico onde ele descia, o mestre estava lá aguardando ele para ajudá-lo a atravessar os grandes picos. O mestre ajudou ele a atravessar os grandes picos com o seu cajado tocando no chão. E quando ele chegou lá no final, o garoto disse para ele, mestre das montanhas, solte o seu cajado, que a grande sorte disse que você
será direcionado ao paraíso instantaneamente. O mestre pegou o cajado, deu para o menino e instantaneamente foi levado para a vida no paraíso. Agora aquele menino tinha aquele cajado do poder na mão dele. E aquele cajado poderia levar ele para onde ele quisesse. E lá foi ele com o cajado. E só de tocar no chão, ele conseguiu aquele cajado levá-lo até a tartaruga rapidamente. Ele chegou na tartaruga e disse: "Ô grande tartaruga, a boa sorte diz que basta você sair do seu casco, que logo você também será levado para o grande plano, assim como o mestre das montanhas foi. Vença seu medo e vá." Foi a sorte que disse isso, rapaz? Foi. Então eu vou sair. Ela saiu de dentro do seu casco. E instantaneamente ela se tornou um grande dragão, começou a voar, voar, voar e sumiu, subindo para o paraíso. Mas dentro do casco, ela deixou muitas pérolas preciosas, que agora se tornaram propriedade daquele menino. E aquelas pérolas mudariam a vida financeira dele. Ele continuou a sua jornada e foi até a frente da casa daquele senhor. E chegando na frente da casa daquele senhor, o colaborador daquela casa abriu a porta, recebeu ele e falou: "Você voltou?" "Sim, eu voltei com a resposta." E aí ele olhou para aquele pai e a filha atrás do pai, olhando encantada para aquele rapaz. Ele disse para aquele pai: "Quando a sua filha encontrar o verdadeiro amor, ela voltará a falar." E logo aquela menina olhou para aquele rapaz na porta e disse: "Eu já encontrei o meu verdadeiro amor." E ela se apaixona por aquele rapaz, assim como ele. E naquele momento ele compreendeu que a grande sorte, a grande oportunidade da vida está no caminho. A grande sorte, a grande oportunidade na vida está no coração doador. A grande sorte, a grande oportunidade da vida está nas escolhas. Ele poderia ter feito a pergunta só para ele, mas ele decidiu doar, ser antes de ter. Ele foi merecedor de receber poder, um poder do cajado. Ele foi merecedor de receber a riqueza, uma riqueza infinita que aquelas pérolas dariam para ele. Ele foi merecedor de receber a honra de se casar com a filha daquele senhor, porque ele foi honesto, porque ele foi digno, porque ele cumpriu com a promessa dele. Ele foi grato a quem nos ajudou na jornada. E muitas vezes na vida, nós acreditamos na nossa mudança, muitas vezes na vida nós acreditamos no que podemos nos tornar, mas nem sempre pagamos o preço da jornada. Nem sempre valorizamos quem se coloca no nosso caminho, nem sempre temos autoconfiança de continuar, de encontrar uma forma de conseguir romper o lago, de conseguir superar as montanhas. Nem sempre a gente está pronto para pagar o preço do que realmente queremos, mas queremos, né? Só que nem sempre estamos prontos e desistimos no meio do caminho. E muitas vezes desistimos e culpamos todo mundo à nossa volta, a culpa é de todo mundo, né? É muito fácil. É muito fácil você querer dar certo na vida, mas não reprogramar a sua mentalidade tendo autoconfiança. E essa história me impactou muito, porque eu entendi que quando ele fez a escolha de cumprir com a palavra dele, quantas vezes na vida você deixou de cumprir com a sua palavra com você mesmo? Quantas vezes na vida você deixou de ser a pessoa que você nasceu para ser, porque lá fora te colocaram impedimentos? E é tudo isso que eu quero ensinar você, assim como esse grande jovem criou um caminho, criou uma estratégia na mente dele e seguiu, cumpriu. Num momento de tanta dor, onde ele sentia tanta fome, a grande oportunidade dele ter coragem de perseverar surgiu. Hoje eu desafio você a ter coragem de perseverar, a você alinhar o que você tem acreditado com as suas expectativas